Por que o seu cérebro ele cria ansiedade? Porque antes de tentar controlar uma emoção, você precisa entender o porquê ela existe. A ansiedade não nasceu para destruir você. Imagine comigo, os nossos ancestrais há milhares de anos atrás. Uma pessoa está caminhando pela floresta e de repente ela ouve um barulho atrás de uma árvore. Ela não sabe o que é aquilo. Pode ser apenas o vento, pode ser um animal, mas o cérebro ele não pode esperar para descobrir. Ele precisa então decidir rapidamente se aquilo é perigo ou não é perigo. E então acontece algo muito interessante. O organismo ele entra em estado de alerta, assim dizendo. O coração acelera, a respiração muda, os músculos eles ficam preparados para uma possível ação, assim dizendo, possível correr, né? Então, tudo isso acontece antes mesmo de você pensar conscientemente: estou com medo? E essa resposta, ela foi extremamente importante para a nossa sobrevivência, para a minha e a sua. Porque na natureza é muito mais seguro você perceber um possível perigo cedo demais do que tarde demais. O problema é que o mundo mudou. O problema é que o nosso cérebro ele continua carregando esse sistema de proteção de milhares de anos atrás. Mas só que hoje, a maioria dos perigos que nós enfrentamos, ele não está escondido atrás de uma árvore. Eles estão dentro da nossa própria cabeça. Então você recebe uma mensagem do seu chefe, por exemplo, no trabalho, ele manda: precisamos conversar. Pronto. Seu cérebro ele já começa a criar mil preocupações. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu vou ser demitido? E se acontecer alguma coisa? Ou você precisar fazer uma apresentação. Então, o seu cérebro, ele não pensa, é apenas uma apresentação. Ele pode interpretar aquela situação como uma ameaça social, por exemplo. Porque ser rejeitado, humilhado, excluído, também pode ter consequências importantes para um ser humano. Então o seu corpo ele reage. As suas mãos começam a suar, seu coração acelera, o seu estômago ele embrulha, seus pensamentos se multiplicam e você pensa: por que eu sou assim? Mas existe uma pergunta melhor. O que o meu cérebro está tentando evitar nesse momento? O cérebro ele prefere errar pelo excesso. Existe uma característica muito importante nesse sistema que o cérebro ele não precisa ter certeza que existe um perigo para reagir. Ele precisa acreditar que existe uma possibilidade de perigo, assim dizendo. Imagine que você está caminhando à noite e vê uma sombra. Você pode pensar, provavelmente não é nada. Mas seu cérebro ele pode pensar, e se for? E é justamente esse "e se" que alimenta a ansiedade. E aqui existe uma ideia muito importante. O cérebro, ele não está necessariamente tentando descobrir a verdade. Ele está tentando antecipar o que pode acontecer. E isso é extremamente útil, mas também pode se tornar um problema para você, porque agora você pode passar horas tentando prever um futuro que ainda não existe. Quando a proteção vira prisão. Imagine que você vai participar de uma entrevista de emprego. Seu cérebro pensa, tá, e se eu não for bom o suficiente? Você começa a imaginar o entrevistador percebendo seus erros, depois imagina a rejeição, depois imagina
como você vai se sentir depois, como vai contar para alguém. E depois de tanto pensar, você decide nem ir na entrevista. Então, percebe o que aconteceu? O seu cérebro ele tentou proteger você de uma possibilidade de rejeição. E infelizmente ele conseguiu. Então, você não foi rejeitado, mas também não conseguiu a oportunidade. E esse é um dos paradoxos da ansiedade. Às vezes, para evitar uma dor possível, o cérebro ele faz você abrir mão de uma vida possível. E essa frase ela é muito importante. Então, repita mentalmente comigo. Para evitar uma dor possível, você pode acabar abandonando uma possibilidade real. O que eu quero te dizer é que aquilo que você pensa pode se expandir. Agora vem uma parte fundamental. Imagine que você sente ansiedade quando vai falar em público. Então decide não falar. Naquele momento, a ansiedade ela diminui. Você sente alívio, seu cérebro aprende uma coisa, não falar em público me protege. Na próxima oportunidade, a ansiedade ela pode aparecer novamente e talvez ainda mais forte. Você evita outra vez e sente alívio novamente. Ufa, não apresentei dessa vez, não passei vergonha. E esse ciclo ele pode se repetir. Ansiedade, fuga, alívio, reforço da fuga. Mais ansiedade no futuro. É por isso que evitar tudo aquilo provoca ansiedade. Nem sempre resolve o problema. Às vezes, a evitação ensina o cérebro que aquele perigo realmente era grande. Ou seja, quanto mais você evita algo que tem medo, mais você vai ter medo daquilo quando enfrentar aquilo. Me entende? Então, como começar a mudar? Primeiro, você precisa parar de interpretar toda ansiedade como um sinal de alguma coisa está errada. Sentir ansiedade não significa necessariamente que você está em perigo, mas às vezes significa apenas: meu cérebro percebeu uma possibilidade de ameaça. Segundo, pergunte: existe um perigo acontecendo agora ou estou antecipando um perigo? Essa pergunta ela cria uma distância entre você e a reação. E terceiro, quando for seguro fazer isso, em vez de fugir imediatamente, experimenta permanecer gradualmente diante da situação. Não significa se jogar em qualquer situação assustadora. Significa ensinar ao cérebro de maneira gradual e segura que algumas coisas que ela interpreta como ameaça podem ser toleradas. Ou seja, aquilo que você tem medo, vá treinando aos poucos até conseguir dominar aquilo. Você não precisa lutar contra sua mente. Existe uma coisa que quero que você entenda. Talvez você tenha passado anos tentando lutar contra a própria ansiedade, tentando expulsar pensamentos, tentando não sentir medo, tentando controlar cada sensação do seu corpo. Mas talvez exista uma abordagem diferente. Em vez de dizer, eu preciso acabar com essa sensação, você pode começar dizendo, eu percebi que meu cérebro está tentando me proteger. Então isso muda a relação que você tem com a emoção. Você deixa de interpretar a ansiedade como uma inimiga sua e começa a enxergá-la como um sistema de alerta que precisa ser compreendido e regulado por você. E o grande insight desse vídeo é o seguinte: o seu cérebro
ele não está contra você. Ele está tentando manter você seguro. O problema é que nem todo desconforto é perigo. Essa talvez seja a frase mais importante deste vídeo. Nem tudo que assusta você é perigo. E quando você aprende essa diferença, é uma parte muito importante da inteligência emocional. Você começa a se abrir para novas coisas, para novas oportunidades, quando você começa a não enxergar tudo como um perigo. E a conclusão de tudo isso é que você não precisa transformar a sua mente em um lugar onde nunca existe medo. Todo mundo tem medo. Isso não seria humano. Medo existe, ansiedade existe, incerteza existe. Então, o objetivo não é eliminar todas essas experiências, é aprender a responder a elas de uma maneira mais consciente, porque existe uma enorme diferença entre estou sentindo ansiedade com estou em perigo. E a primeira é uma experiência, certo? A segunda é uma interpretação. E aprender a diferenciar as duas pode mudar completamente a maneira como você vive, a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você enfrenta os problemas e a maneira também como você aprende novas coisas, não vendo aquilo como um perigo. Então, esse é o recado que eu queria deixar para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e até a próxima.